Glória a Deus. Versículo 10. Segundo as Crônicas 31:10. Diz a palavra de Deus: E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, na linda salva de palmas para Jesus. A palavra qual o Senhor colocou no meu coração fala sobre o rei Ezequias, que no tempo do rei Ezequias ele regula as turmas dos sacerdotes e dos levitas. Naquela época tinha a organização no templo do Senhor, e a Bíblia fala que o rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E nós lemos aqui esse texto que fala acerca do sumo sacerdote Azarias, que ele dá uma explicação porquê que o rei, ao chegar, o rei Ezequias, ao chegar ali no templo, ele viu montões de quê? De oferta, daquilo que Deus instituiu, o dízimo. E nós não vamos pregar sobre o dízimo, eu estou querendo pregar sobre a consequência do dizimista. Qual é a consequência quando ele é fiel à casa do Senhor? Vamos observar aqui o texto, não o lido, mas começando do verso 2, quando Ezequias diz: estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e cada um em segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas, para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para o ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Ezequias, agora, ele olha ali para o templo e diz: olha, estamos precisando organizar isso aqui. Vamos separar cada um no seu ofício. Aleluia. Vamos trabalhar, porque as coisas de Deus, como diz Paulo em Coríntios, é tudo com decência e tudo na ordem ou com ordem. E aí ele fez, irmãos, conforme a palavra de Deus. A palavra vai dizer que ele também estabeleceu a parte da fazenda do rei para o holocausto, e para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ou seja, tudo conforme a vontade de Deus, conforme está escrito, no ato em que Deus estabelece, aleluia, e escreve através de Moisés. Porque as leis dos 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, nos falam, nos revelam das leis, do que se deve fazer, do que se deve comer, aleluia. Então, tudo conforme a palavra de Deus. E Ezequias, aleluia, ele faz esse concerto ali no tabernáculo, quando ele regula as turmas dos sacerdotes, dos levitas, os seus ofícios, o seu trabalho no templo, daquilo que ele, aleluia, deveriam fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E a palavra vai dizer, irmãos, aleluia, que ordenou o povo morador de Jerusalém que desse a parte do sacerdote e levita, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. Olha só, então estamos observando que Deus escreve, dá uma ordem. Ezequias, ele não teria dado uma ordem se não fosse, aleluia, primeiro vindo da parte de Deus. E como foi lido, e ordenou o povo, é uma ordem
dada para o povo, para que trouxesse todos os moradores de Jerusalém, para que desse, para que trouxesse ou desse a sua parte. E a parte era de Deus, irmãos. E olha só como a gente vai entender isso aqui, porque se eles devolvem, eles deram, eles obedecem a ordem, houve, aleluia, uma resposta de Deus no mesmo instante para com, aleluia, a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias. Os filhos de Israel trouxeram o quê? Trouxeram as primícias do trigo, do mosto, do azeite, do mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de todo, tudo trouxeram em abundância. Quando se deu a ordem, o povo obedeceu. Aleluia. E quando se obedece, irmãos, tem resposta dos céus. Glória a Deus. Foi tão tremendo isso aqui. Eu estava lendo esse texto aqui, irmãos, e eu fiquei maravilhado. Eu digo, rapaz, eu tenho que dar essa palavra, porque ela me tocou. E a palavra vai dizer que os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, do dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Aleluia. Eu acho interessante, irmãos, é que quando Ezequiel chega para ver que vê os montões, ele diz, rapaz, vamos aumentar as câmeras, porque não cabe mais. Fizeram-se muitos montões, porque o povo de Judá, o povo de Jerusalém, aleluia, trouxeram o dízimo de tudo, irmãos. Trouxeram as primícias de tudo. Dízimo é a primícia, irmã, é as primeiras coisas que chegam nas nossas mãos para Deus. Aleluia. Estava me lembrando aqui de um testemunho de um homem que ele plantou um pé de manga, né? E na primeira colheita, na primeira época em que começou a dar manga, ele, se eu me recordo, ele não deu para ninguém. As mangas caíam, ficavam ali e se estragavam. Só que quando foi na segunda, a mangueira não deu mais nada. Na segunda época não deu fruto, Santo Deus. porque teria que dar, né, a parte de Deus. É isso. Deus, ele age, né? Aleluia. Então a palavra vai dizer, irmãos, que no terceiro mês, quando eles estavam ali, fazendo conforme a ordem de Deus, e começaram a fazer os primeiros montões, vindo, pois, Ezequias, o príncipe, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. O povo se alegrou, não só os levitas, os sacerdotes, nem o próprio rei Ezequias, mas o próprio príncipe, como diz a palavra, vendo aqueles montões, bendizeram o Senhor e o seu povo de Israel. Então, queridos, Aleluia. houve alegria, porque o povo obedeceu a palavra de Deus. Perguntou Ezequias, o rei sacerdote, aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões.
Quando eles perguntam a palavra lida, e Zacarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, que ele falou dizendo que essas ofertas, se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, e de que se fartar, e ainda sobrar. Aleluia. Olha, irmão, não faltou para o povo. Houve o que comer, houve o que se fartar, e ainda sobrou, sobejou, como diz a palavra de Deus. E a palavra vai dizer que sobejou em abundância. Em abundância, irmão. Deus não deixou, Deus não deixa faltar. Aleluia. Sobejou em abundância. Aleluia. A palavra vai dizer que o rei, o príncipe, então disse Ezequias que se preparasse câmeras na casa do Senhor, e as prepararam, devidos montões. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. E isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão segundo. Fielmente foi colocado os dízimos, as ofertas e as coisas consagradas ao rei Jesus, da casa de Deus. Aleluia. O que aconteceu? Houve um resultado. O resultado é que quando o povo de Judá, de Jerusalém, que ouviu a ordem, diz a palavra de Deus que houve o que de comer, de que se fartar e ainda sobejar em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. O valor, irmãos, de devolver aquilo que é para Deus, não é valor monetário. Ele produz bênção para o povo, produz prosperidade para o povo, vai ter em abundância. Aleluia. Vai se fartar, vai sobrar, vai sobejar, porque devolve, ouve a palavra, obedece a palavra. Diz a palavra de Deus: e Coré, filho de Ina, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas ao Senhor e as coisas santíssimas. Havia homens que cuidavam. Por que havia tantas? É muita gente, irmãos, cuidando disso aqui. Mas também era um povo que não dava para se contar. Nós sabemos que naquela época o lugar de adoração, de sacrifício, de holocausto, não era poucas pessoas. A gente vê nas histórias que porteiro tinha uns 400, 300 homens. Imagina só. Será que tinha porta, irmão? O negócio era grande naquela época, né? Em que Deus estava como está hoje, né? Tudo mudou. Há uma diferença. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Vou adiantar aqui. Se nós olharmos aqui, olha, além dos que estavam contados pela genealogia dos varões de idade de 3 anos daí para cima, todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia do seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. Não era coisa pequena, irmãos. Era coisa grande. Havia turmas, havia os dias de cada um, havia uma organização tremenda.
Imagina só, irmão, esses homens voluntariamente, essas mulheres que trabalhavam, os homens que trabalhavam voluntariamente, estavam ali sem falta alguma, sem, aleluia, falta alguma em relação às suas turmas, o seu ofício, o seu trabalho, o ofício do templo, tanto de sacerdote como de levitas, aleluia. Olha só, como também conforme a genealogia de todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Aleluia. Quando a gente começa a meditar nisso aqui que eu estou meditando, a gente observa que por causa disso havia uma presença gloriosa. A gente observa que por causa dessa fidelidade, da santificação, aleluia, da consagração, olha que a Bíblia vai dizer que todas suas crianças, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, por quê? Com fidelidade. Não tem como, irmãos, Deus não se apresentar dessa forma. Deus só se apresenta num lugar como esse. Ele aparece, ele se manifesta no meio do povo, porque o povo, aleluia, chamava a atenção de Deus e chamava a presença de Deus também. Era um negócio lindo, era um negócio maravilhoso. Você observa aqui, irmãos, olha, que como também conforme a genealogia, com todas as suas crianças, independente da idade, estavam lá, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade eles se santificavam nas coisas consagradas. Rapaz, não tem como, não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira que eles se apresentavam diante de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Era um negócio tão bonito, tão maravilhoso. Eu imagino essas crianças aí se consagrando, irmão. Se uma criança, onde a Bíblia diz, já pertence ao reino, imagina-se na presença como eles entravam. A Bíblia diz também, dentre os filhos de Arão havia sacerdote nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade homens que foram contados pelo seu nome para distribuir a porção de todo varão entre os sacerdotes e todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. Sacerdotes levitas recebiam porque o povo trazia fielmente. Quando Deus, aliás, ele institui o dízimo, nós sabemos que na família dos levitas, sacerdotes, eles não possuíram possessão nenhuma, irmãos. Ou seja, eles não tiveram direito a terras. Jesus disse, eu sou a sua possessão. Deus disse, eu sou a sua possessão. Ou seja, Deus estava dizendo para ele assim, é eu que vou te manter, é eu que vou lhe sustentar. De maneira que eles não possuíram terra nenhuma, porque o ofício dele era exatamente cuidar do templo, do tabernáculo, das coisas santas e santíssimas. Você vê que na época uma luz, uma lamparina do templo lá do tabernáculo não poderia se apagar nunca. Todo dia tinha que remover as cinzas, mas a chama tinha que continuar acesa, representando Deus, irmão. E assim fez Ezequias em todo
o Judá e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Quando a gente começa a ler as histórias, a gente observa que os reis que assumiu, alguns irmãos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, a maioria. Ezequias não. Teve uns que começaram fazendo o que era reto, mas terminou adorando outros deuses. Mas Ezequias não, em todo Judá fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Novamente eu vou dizer, a postura e a conduta de Ezequias não poderia ser diferente para manifestar a presença e a glória de Deus, porque o homem fez o que era reto, bom e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Quando se faz dessa maneira, irmãos, reto, bom e verdadeiro, olha que está certo que Deus está do teu lado. Ele está caminhando passo a passo contigo. Ele está lhe guardando. Ele está livrando. Você está escudado diante desse Deus. De maneira nenhuma vai ser permitido o diabo, o inferno e o demônio se levantar para me ferir e atingir. Aleluia. Porque você é bom, é reto e é verdadeiro diante de Deus. É fiel diante de Deus. É cumpridor da palavra e não mero ouvinte da palavra. Porque a palavra é verdadeira. Paulo disse que ela é fiel, é inerrante, ou seja, não tem erro, e é digna de toda aceitação. Aleluia. Aleluia. Essa palavra e em toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Olha só. Olha só o que acontece. O resultado é esse, irmão. Porque o povo de Deus é para ser o povo mais próspero, é para ser o povo mais sábio da terra. Lá no passado existia uma terra que era próspera e eram os mais sábios, conhecido como Egito. Mas teria que ser ainda um povo mais sábio e mais próspero do que esse povo da época, no dia de hoje, chamado o povo de Deus. Quando Ezequias resolve fazer o que é bom, reto e verdadeiro diante de Deus, a Bíblia vai dizer o quê? Que toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, olha só, ele fala na obra, fala da palavra, da lei, dos mandamentos, e ainda em buscar o seu Deus com todo o seu coração, o fez, e fazendo isso, prosperou. A prosperidade, irmãos, está diante de nós. O que falta nós fazermos conforme a palavra. Aleluia. Sendo fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Né? Quando a pessoa ser fiel no pouco, é aquilo que Deus cobra, 10%, aí ele dá aquilo ali, porque aquilo ali é pouco demais. Eu contei uma história uma vez, não sei se vocês se lembram, mas quando um certo homem ele criou como é que eu posso dizer? Um produto, e
E ele disse para Deus: Senhor, se prosperar, eu vou dar um dízimo. E esse produto prosperou tanto, irmãos, porque de um produto gerou vários, de maneira que ele não dava mais o dízimo. Ele ficava com o dízimo. 90% era para Deus. É o dono da Colgate. Quando criou a Colgate, ele fez esse voto, né, com Deus, cristão. E ele passou a dar: agora eu vou dar 90% para Deus, 10% é para mim. Ele inverteu. Prosperou. E o que me chama a atenção aqui é que quando Ezequias ele resolve fazer o que é bom, o que é reto, o que é verdadeiro perante o Senhor seu Deus, a Bíblia diz que ele, com toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, tudo que fez para Deus, e ainda obedeceu os mandamentos, a lei, buscou a Deus, a sua presença de todo o seu coração, não tinha como, irmãos, ele não ter um resultado bom. Prosperou, a Bíblia diz. Prosperou de uma maneira tremenda. Aleluia. Existe nessa passagem algo interessante, né? Nós observamos a fidelidade do povo. Nós observamos, aleluia, que foi tão grande que foi preciso colocar em outros lugares, porque houve muitos montões, né, de tudo e todas as coisas. Era o dízimo dos animais, o dízimo da fazenda, o dízimo da colheita. De maneira que Ezequias disse: rapaz, vamos colocar nas câmeras, porque aqui não cabe mais. Fazendo tudo no tempo do Senhor, ele fez. Nada deixou faltar. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra hoje fala de algo que nos chama a atenção em relação, aleluia, à prosperidade, a forma que nós estamos servindo a Deus, se é bom, reto e verdadeiro diante do Senhor, porque Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Ele sonda os nossos pensamentos. A Bíblia diz que sonda os pensamentos e esquadrinha o coração do homem. Então ele sabe, irmãos, até mesmo o que eu vou falar antes de pronunciar uma palavra. Sabe de tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus para nossas vidas. Que nós possamos nos despertarmos para isso. Aleluia. Na organização, no trabalho, no empenho, na nossa desenvoltura em relação ao nosso chamado, quer seja membro, obreiro da casa do Senhor. Estamos aqui como um corpo, onde a Bíblia diz que a cabeça é Jesus. Aleluia. Não fazemos parte desse corpo ou não fazemos? Somos ou não somos? Ninguém faz nada em primeiro lugar para o homem, fazemos para Deus. Tudo é para Deus. Eu faço para Deus sem medir esforços. Aleluia. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Porque eu sei que haverá a recompensa lá na frente, irmãos. Eu sei. E o que faz para Deus, haverá recompensa da parte de Deus. Porque nós não buscamos galardão de homem, mas galardão do céu. Quem está compreendendo a glória a Deus, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Então, se fazemos para Deus e temos a certeza, porque a Bíblia vai dizer que Ele é o dono do ouro, o dono da prata, que Ele é
tudo para nós, sem Ele nós não podemos fazer nada. E se eu não tenho dúvida disso, eu hoje, me considero uma pessoa muito abençoada da parte de Deus. Porque eu tenho vivido e convivido e visto significa para mim, pastor, o senhor tem muito? Eu não tenho muito, irmão. Eu tenho o suficiente para me manter. Glória a Deus, aleluia. Paulo ele vai dizer: aprendi a ter em abundância como em escassez. Aleluia. Então eu me considero um homem abençoado, porque eu tenho aquilo que Deus nos dá para nos manter. E eu peço a Deus: Jesus, eu não quero riqueza. Nesse tanto já está bom para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Acredito que como é que eu digo? Talvez as minhas conquistas, talvez seja isso que eu quero falar, foi porque Deus me deu. Deus ele cria situações e abre uma porta, uma janela, não do tempo. O que mantém o tempo, nós conhecemos, sabemos que a Assembleia Grande de Lisboa não é uma igreja rica, não monetariamente, mas rica da presença e da glória de Deus, que é o suficiente para mim. Aleluia. É o suficiente, porque se eu tivesse atrás de riquezas, eu não tinha nem voltado para o Brasil quando eu fui chamado para ser vice-presidente da convenção lá na Alemanha, né? Eu tinha ficado por lá e tinha ficado rico, né? Bastava passar 3 meses lá. Se eu voltar para o Brasil, eu era um milionário. 3 meses só, ganhando 20 mil euros, rapaz. Estava 60 mil euros. Meu irmão, estava bem sucedido hoje. Mas não, queridos, porque o meu negócio não é valor, não é dinheiro, não é riqueza. É o suficiente para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, queridos, essa é a palavra do Senhor. E acredito que Deus falou muito ao meu e ao seu coração. Aleluia. A bênção está diante de nós, mas não depende de Deus. Depende de nós. Aleluia. Mas é o exemplo de Ezequias, que ele fez tudo no tempo. E o que ele fez, aleluia, foi uma obra boa, reta e verdadeira, fielmente, como diz a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer. Aleluia. Irmãos, domingo agora, né?